Nájila, 2 de setembro de 2017. Construção da nossa humanidade. Boa tarde a todos. A última aula que o Evair e a Aninha foram com o nosso irmão Antônio Grimm, um dos tópicos que ele trabalhou foi sobre a construção da nossa humanização. E a aula tem trechos tão lindos e tão consistentes para cada um de nós, que hoje nós vamos pedir licença aos irmãos para não ler nenhum trecho da obra da codificação do Espiritismo, as obras do nosso irmão Allan Kardec, e vamos ler pontos que retiramos da aula, da transcrição dessa aula, e vamos trabalhando juntos. Em primeiro lugar, é importante assim, nós colocarmos de antemão que as equipes espirituais que trabalham a humanidade hoje, eles não trabalham mais dentro daquele contexto mais antigo de que a humanização ocorre apenas através do espírito. Eles já admitem que a humanidade já tem alcance, eles sempre tiveram esse alcance, mas antes a humanidade não tinha alcance para admitir que um espírito encarnado, ele é um conjunto espírito, perispírito e corpo biológico. E que os processos de um espírito encarnado ocorrem através desses 3 grandes pilares. Eles não trabalham mais, uma vez que a humanidade alcançou condições de não precisar fazer a dicotomia, separar espírito da matéria, que nós já temos condições de enxergar isso, de viver isso, de sentir isso, de perceber isto, eles trabalham sempre a unidade. Então, até estou fazendo questão de explicar, porque já no primeiro parágrafo, ele fala em humanização, que seria o espírito no seu processo de refinamento, se tornando cada vez mais sensível para se enxergar, para enxergar o mundo, a natureza, as coisas. Poder atender melhor o seu próximo, mas ele parte já de início trabalhando o conjunto. Ele não separa, ele não diz que é o espírito fazendo isso, o espírito fazendo aquilo. Ele vai nos mostrando a cada parágrafo o sentido do trato com o conjunto, de não expor o conjunto a situações que levem a níveis de esgotamento, onde os ritmos se alterem, de maneira que não façamos, portanto, uma sincronização melhor com nossos irmãos desencarnados. Entende? Nós sabemos que a sincronização, no sentido vibratório fino, é espírito a espírito. Uma vez que estamos encarnados, para que esse espírito aqui, vamos tomar quem está aqui na frente, que os senhores conseguem enxergar, e aí sente melhor o que estamos trabalhando. Uma vez que esse espírito está aqui num processo de aprendizado, através de uma linha de experiências que o tempo todo vai fluindo e que ele opera através do perispírito e do corpo biológico, uma vez que ele está trabalhando na soma com esses 3 elementos, os 3 elementos têm igual importância. O espírita de hoje não vê mais o corpo como descartável. Não teria como eu fazer a minha humanização expondo meu corpo a situações de risco, porque ele não vai atender adequadamente os anseios, a busca e mesmo as necessidades do espírito. A necessidade de evoluir, a necessidade de se tornar sensível, a necessidade de alcançar as necessidades de nossos irmãos, a necessidade de nos ver como agente social. Mas ele, encarnado, ele depende desse conjunto para fazer sua caminhada aqui. Então ele começa a construção da nossa humanidade.
é muito importante a força do autoconhecimento, do autocontrole, da autoadministração, para se criar uma prontidão, uma relação mais plena com o relógio biológico. Consequentemente, também com esse relógio que atinge o espiritual, e ver o campo desse código, como é que ele se abre diante de algumas circunstâncias. Então vamos já pensar. Ele em primeira mão, já no primeiro parágrafo, coloca o relógio biológico. E o que é um relógio biológico? Né? O que é o nosso relógio biológico? Cada um de nós é um ser em si, que na sua experiência de vida foi construindo seus ritmos. Primeiro foi construindo sua identidade, que ele trabalha nessa aula muito em cima do código. Ou seja, cada um de nós traz os seus códigos múltiplos, que no conjunto, eles harmonicamente integrados, por mais que nós pensemos que são desarmônicos, não são. Esses tantos códigos, um código do amor, um código da amizade, um código de justiça, um código de fraternidade, um código de capacidade de trabalho, um código de gerenciamento de alimentos para fazer metabolismo e produzir estruturas novas. Esses códigos todos sincronizados com um espírito que, através do seu perispírito aqui atua, constitui uma identidade. Essa identidade é com ela que nós nos codificamos perante o mundo. Essa senhora, que nem é tão presente à casa, ao sair daqui, vai levar uma determinada informação com a qual ela me codifica. Poderá me encontrar daqui 6 meses num lugar, não lembrar muito meu rosto de início. E depois, quando for ali falando alguma coisa, pegando alguma coisa, ou se tiver a oportunidade de escrever, ela vai dizer: eu vi essa mulher. E daí ela vai começar a buscar nos seus códigos internos e provavelmente chegue onde foi que ela viu, o que foi que ela ouviu e o que foi que ela levou dessa mulher. Ela vai conseguir alcançar o código Nájila, o que ele codificou nela, com informações com as quais ela construiu algum conhecimento. Mas ele já abre nos falando que esse código, que é essa identidade espiritual aqui, está sujeito às influências do relógio biológico. Eu não posso ser alguém indisciplinado, desorganizado, que não obedeço ritmos. Para que na ordem da Terra eu consiga fazer uma harmonia com todos e, em primeiro lugar, com os ritmos da Terra, com o circadiano, para que esse espírito possa todos os dias ir cumprindo, momento a momento, buscas que ele colocou no seu projeto reencarnatório como objetivos e metas. E o projeto reencarnatório, à vista do Espiritismo de hoje, o primeiro ponto para irmos alcançando que ele está fluindo, pelo menos dentro do nosso possível bem, é na medida que nós nos percebemos nos humanizando. E essa humanização a gente vai percebendo na medida em que nós somos capazes de ir compreendendo porque estamos num grupo social e não em outro. Porque estamos reencarnados no Brasil e não no Japão. Porque viemos para uma cultura latina e não para uma cultura oriental. Uma cultura latina que é ocidental e não para uma cultura oriental. Porque conseguimos fazer as coisas desta maneira e este menino que é meu irmão, que foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, não consegue
nós percebemos a humanização quando somos capazes de ir compreendendo. E missionariamente nos lançando ao trabalho. Às vezes até tendo que nos comparar para sabermos nos posicionar. Mas esse processo comparativo vai ter que respeitar o tal do relógio biológico de cada um. Senão não é humanização. É eu estar vivendo num grupo biológico onde algumas pessoas, por exemplo, são mais noturnas. Ela de dia, você poderá espremê-la de manhã, mas ela vai acordar às 10 da manhã. Ela levanta, porque ela está na ordem da terra, ela vai ser treinada a levantar. Ela levanta meio zumbi, ela não rende, é o horário que ela mais quebra as coisas, da beiradinha do prato, a asa da xícara. É o horário que as coisas mais se queimam com ela, porque o relógio biológico dela é outro. E quem sabe até seja um espírito que vem de reencarnações sucessivas do outro lado, e ele está fazendo a sua adaptação. E a gente missionariamente escolheu para estar ali ajudando essa pessoa a fazer essa adaptação, essa mudança de ritmos, de adequação ao circadiano, para que ela pudesse viver numa cultura diferente e fazer um posicionamento dentro de uma outra cultura. E o processo da humanização vai passando por esses elementos, que aparentemente são muito simples, mas é através deles que nós, espiritualmente, ou crescemos com uma produtividade maior, ou crescemos com uma produtividade menor. Porque são os processos simples e cotidianos que são a nossa nosso grande contingente de experiências. Os processos maiores acontecem na nossa vida uma vez ou outra. Assim, quantas vezes ao longo de um ano eu tenho a oportunidade de fazer uma prestação de serviço enorme a alguém. Se eu não abrir o olho, quem sabe eu desencarne sem ter tido essa oportunidade. Mas uma prestação de serviço no sentido de entendimento, de compreensão, de ensinar, de falar, de repetir, de compreender, de achar que tem que repetir de novo, porque ainda não mudou, é porque precisa da orientação de novo, de que precisa a gente compreender de novo, a gente já compreendeu 1, 10, 20, mas tem que compreender de novo. Essa oportunidade nós temos todos os dias. E vamos aí fazendo. Através de um conjunto que tem que estar, na medida do possível de cada um, recebendo o melhor atendimento. Depois ele diz que beleza, por exemplo, olhar para o oceano, ver e sentir o impacto de uma cachoeira. O impacto que vivemos ao ver uma mãe esguélida, desnutrida, com fome, e a sua criança mamando, e a sua criança chorando, mamando um leite fraco, mas ambos vivendo. Olha que lindo, ambos vivendo. O horror de ver alguém que, quem sabe, nos últimos 6 meses não se banhou. Mas nesse conjunto de situações, sermos fiéis observadores, sensibilizando-nos para fazer perguntas promocionais acerca desses acontecentes. Como? Por quê? Para quê? O que é que eu aprendo com tudo isto? Em que eu me transformo e no que eu me transformo? A partir destas experiências, como me comporto como transformador social? Começamos nestas indagações, nas comparações e nas ilações do nosso trânsito terreno, num exercício cotidiano a fazer a realização da nossa própria humanidade,
a fazer a nossa humanização. Nós temos que realizar a nossa própria humanidade, porque nós só realizamos a caridade na realização da nossa própria humanização. E só realizamos efetivamente a nossa humanização na prática da caridade. É um binômio de sustentabilidade. Este binômio se autossustenta, ou do contrário, nós faremos a caridade de distribuir bens, de distribuir óbolos, mas não a caridade que constrói o ser, que educa o espírito, que promove o cidadão. Quando realizamos a nossa própria humanidade, nós nos igualamos a todos, nós nos somamos, sem, contudo, perder a nossa identificação, sem, contudo, infringir os códigos da nossa identidade e sem fazer o que às vezes muitos não conseguem deixar de fazer, o se misturar. Mas o se misturar não é exatamente se igualar. Igualar é espiritual, é estar junto, construindo, e um fazendo pelo outro, mas, no entanto, sem infringir esse código identificatório que cada um é. E aí, quando vamos fazendo efetivamente a humanização, somos compadecentes sem ser piegas. Nos tornamos, na medida certa, concessivos. Mas o que é concessivo na visão de um espírito que pensa como o irmão Antônio Grimo? Será que está ligado a conceder em princípios, respeitando princípios, e aí é conceder dentro dos valores universais, né? De certa forma deve ser ligado à caridade. Hã? De certa forma deve ser ligado à caridade, né? A caridade está sempre, ela é a estrutura. Porque se não, a concessão, quando ela não está estruturada na caridade, ela é deseducação. Ela deseduca o ser. Primeiro, acho que é importante a gente escrever aqui o que é educar para nós, né? O que é educar? Exemplificada por exemplos, que acho que é a melhor maneira de a gente poder passar para os exemplos, né? Que sejam construtores do espírito. Então, educar é cultivar o espírito para viver o acontecente, como ele coloca aqui. É o cultivo do espírito, né? Estamos grávidas e chega um espírito à Terra. Ele já reencarnou 9 meses antes, né? Ele foi reencarnando do momento da concepção, quando ele se vinculou àquele embriãozinho. Ele foi reencarnando ao momento do parto e ele chega à Terra e a humanidade o recebe. Mas já recebeu antes, através da mãe, que traz a humanidade em si. Ela traz Deus nela, traz a humanidade em si, porque a parte está na totalidade, a totalidade está na parte. Então a humanidade está aqui, em mim. Estou eu ali carregando no ventre. De repente a humanidade recebe materialmente aquele ser. Ele se lança na humanidade. Da hora em que ele foi fecundado, ele estará à nossa disposição para nós irmos todos cultivando para viver dentro das, vamos dizer, das mecânicas da Terra, que aí envolve
processos mecânicos, afetivos, sociais, culturais. Esse ser que chegou para fazer o andamento da sua humanização, que já vem vindo, se construindo, depende da humanização que todos nós estivermos fazendo. Depende de como nós estamos conceituando a caridade. Que vem de caritate, que é cuidar. Cuidar para quê? Para um vir a ser, porque o que ele é, ele já é. E o espírito não perde o que já alcançou. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente educa para a pessoa fazer a caminhada aqui na Terra. É muito mais. O processo de educação vai fazendo com que um espírito consiga exercer-se no que ele já é, se jogando para o futuro, que é o vir a ser. E inclusive no processo da humanização, nós vamos cada vez mais conseguindo, com o que já somos, nós fazemos já uma concepção do futuro que queremos. Ao fazer concepção, nós já começamos a perceber o futuro que queremos, o futuro que almejamos, já estamos construindo e inclusive já começamos a antecipá-lo. Nós todos antecipamos o futuro. Há 3 semanas atrás a gente trabalhou sobre sonho, que nada mais é do que antecipar os sonhos que são premonitórios, antecipação de futuro. É o espírito no que já é, mas tendo, graças a Deus, a propriedade de conceber e perceber o futuro, já o antecipa até para saber ir por aqui ou não ir por aqui. Fazer mais ênfase nessa trilha do que nesta. Já saber que essa senhora tem prontidão para conviver com essa minha característica. Essa não traz tanta e eu tenho que lidar com mais cuidado com ela. Com esse rapaz, eu trago prontidão para a lida com ele. Quem sabe com esse, não tanta, e eu tenho que ir com mais cuidado. A humanização, ela vai nos iluminando para conseguirmos nos colocar nos espaços, ocupá-los e neles fazer as nossas missões. Que na maioria das vezes nós trazemos condições de estruturalmente saber quais são nossas principais missões. Porque nós já chegamos num lar, ao sermos, não é nem sermos, ao pularmos para fora do ventre de nossas mães, nós já começamos ali, ao enxergar o espaço, nós já começamos a nos alocar nele e enxergar que as pessoas se alocam diferente. Se formos 4 irmãos e formos, por exemplo, comerciantes, vai logo ver que um trabalha muito bem a história do caixa, da tesouraria, o outro trabalha muito bem a manutenção, conserta a geladeira, faz a tomada melhorar, vê que o relé está desarmando e sabe ir lá e comprar e substituir. E um sabe fazer uma harmonia geral no sentido de um afetivo bom, mas é fraco tecnicamente falando. E está ali exatamente para aprender a ser mais, seja lá um pouco mais tesoureiro, um pouco mais técnico, um pouco mais varredor e limpador e organizador de mesa e gaveta e prateleira. E ele está ali exatamente para semearmos. E ele semeia em nós uma leveza.
que o técnico e o trabalhadorzão não traz essa leveza. Até mesmo que ele vai enxergando tanta coisa que tem que fazer, que tem que arrumar, tem isso, tem que aquilo. Ele é uma pessoa pesada, ele vai com tudo. E esse não, ele é mais leve. Dá um equilíbrio. E se nós não estivermos trabalhando a nossa humanização, seremos capazes de dizer, isso aí só sabe rir. Esse faz essa coisa leve aí, mas não está querendo nada. Mas nós temos que perguntar qual é o nada. O que é o nada? O nada pode ser exatamente o meu missionário. O nada pode ser exatamente o meu missionário. Eu, missionariamente, estou ali ao lado daquela criatura para fazer o que eu estou chamando de nada. Serei capaz de, ao final da minha vida, lá pelos 70, 80, 90, 100 anos, olhar para trás e dizer, eu devia ter sido melhor semeadura. Eu tive um exemplo ao lado. Eu deveria ter dado nele uns banhos, que ele fala aqui do sem banho. Mas o que é o banho para uma criatura do nível do irmão Antônio Grimo, né? Que há 6 meses não se banhou, mas eu posso estar ao lado de alguém que há 6 décadas não se banhou na cultura do trabalho, por exemplo. Ele não mergulhou na cultura do trabalho. E está ali para fazermos semeadura. E semear, e semear, e semear. Já tendo certeza, se é que a gente pode ter certeza de alguma coisa aqui, de uma das coisas que nos alegra na sucessividade do tempo, é poder olhar para trás e dizer o que eu pude semear de melhor eu semeei. Muita coisa eu não semeei bem porque eu não sabia. Isso. Eu não era a melhor semente nisso naquele momento. Caminhando de lá para cá, eu fui enxergando, recolhi elementos, recolhi de todos e consegui, primeiro, construir uma densidade melhor em mim. E com a densidade, eu consegui me verticalizar e olhar para o mundo. E agora eu enxergo o que eu poderia ter feito, mas eu não pude fazer, eu não tinha. E aí nós vamos ver que na humanização nos felicitará muito é saber que nós nos esforçamos. Sermos pessoas esforçadas. Esforçar pelo melhor. Tem aquela frase, né, que sintetiza tudo. Educar-se para educar. Se a pessoa tem todos os conhecimentos, então tem capacidade de ir atuando. Transformando a si e já sabendo que nós não transformamos o outro. O outro se transforma dentro dos seus ritmos. Aí vem relógio biológico, relógio espiritual, código próprio, dentro dos seus ritmos, no seu tempo. Ele vai recolhendo informações, vai cruzando com o conhecimento que ele traz, vai combinando com o seu acervo. Nesse novo processo combinatório que ele faz um processo vibratório em novos ritmos e vai se sintonizar e, quem sabe, até mesmo sincronizar-se com novos padrões de frequência. Portanto, ele vai compor nova família espiritual. A que ele tem, ele não deixará de ter. A família espiritual, ela é crescente. Nós vamos levando a vida perenemente, carregando conosco a nossa família espiritual, e na medida que vamos nos humanizando, que nós vamos melhorando nossa identificação com o mundo, com as pessoas, com as coisas, nós vamos alcançando padrões mais sutis que nos permitem sintonia com espíritos mais evoluídos e vamos conseguindo fazer sincronização com eles, fazer parte das suas redes de trabalho. Que beleza, né? Estarmos ali trabalhando com eles e, portanto, essa família é sempre crescente.
ela não é fixa. Nós não somos, nós respeitamos todos os conceitos de outras religiões. Nós queremos é que todas as religiões estejam aí, porque elas atendem a grupos diferentes, mas nós não somos partícipes de ideias, de religiões que admitem que nós temos um grupo fixo. Não, nós não somos, como nós não somos também nem essa pedra é, mas vou dar como exemplo a coitada da pedra, sabendo que não é isso. Nós não somos essa pedrinha que quem sabe eu consiga eu consigo moê-la, colocar no espectrômetro de massa e ele me dá quais são os elementos que constituem essa pedra. Ele vai me dar lá. E em percentuais, inclusive. Ela tem tanto de cálcio, tanto de magnésio. Esse brilho dela é porque ela tem átomos de silício. É ele que dá o brilho. O silício está em tantos %. Ela tem tanto de manganês. Ela tem traços de lítio. Ela tem traços de cromo. Nós somos capazes de fazer isso com esses elementos. Agora vou completar para dizer que nem isso nós temos capacidade de diagnosticar. Dentro do que nós já conseguimos desenvolver de instrumentos e instruções, principalmente de instrumentos, porque eles leem dentro desta faixa aqui. Aqueles elementos que porventura compuserem a pedrinha, mas que estejam numa ordem para cá, em matéria de dimensão, de frequência, ou de preferência para cá, que é o pequeno, tão sutil, né? Nós não vamos ainda saber que existe. E assim é o ser humano. Só que para muito mais. Essa pedrinha, se fôssemos considerar que ela tivesse capacidade de se vincular, e com certeza tem, de se vincular a ordens cósmicas, ela não se situa apenas dentro dessa faixa vibratória aqui, que é o que nosso instrumento lá lê. Ela se vincula a todas as ordens, porque ela traz elementos que vão para muito mais em frequência e para muito menos. E nessa faixa aqui nós ainda não conseguimos enxergar. E nós também, na nossa lida com os humanos. E conosco mesmo. Por exemplo, no processo da humanização, nós poderíamos dizer: eu tenho segurança para me expor a qualquer lugar. E teimar com a minha intuição e permanecer num lugar que a intuição está me dizendo: saia. Ou a intuição está me dizendo: não vá. E eu digo: eu vou porque eu me sustento. Todas as vezes que fizemos isso, ou nós nos arrependemos, ou estávamos tão fora da nossa realidade que nem nos arrependemos. Que é pior. É pior. Erro de percepção. E o fora da realidade é inclusive nos expor a prejudicar irmãos nossos, nos prejudicando juntos. É estar dizendo para eu não ir, e eu vou, e volto de lá afirmando para a Vilma: eu falei umas poucas e boas com a Silva, porque ela estava lá e se colocou de tal maneira, e eu reagi e falei. E a Vilma, se for mais espirituosa, vai dizer: perdesse uma boa oportunidade, está na sua casa, né, irmã? Trancadinha na sua casa, lendo um bom livro, lavando uma gaveta, lavando o seu liquidificador, que não deve estar tão limpo assim, a ponto de não usar de uma lavada a mais. Perdesse a oportunidade de plantar uma plantinha, um vaso. E a Silva ter ficado bem e você também estar bem. Estou na mesma frequência homogênese. É isto. E olha aqui o que ele vai dizer agora.
Precisamos, irmãos, sermos mais compadecentes e mais concessivos com o nosso próximo. Mas para isto, sermos mais tolerantes, para sermos mais justos, mais íntegros. Íntegro no sentido de integral, de conseguir fazer a integralização do próprio ser. A integralização do próprio ser com o outro, do ser com o mundo, do próprio ser com o cosmos, para estar fazendo adequadamente a integralização do próprio ser com a eternidade. Termos o cuidado de não nos sentirmos ofendidos, resolvermos nossas situações internas sem criar constrangimentos sociais, porque, na medida que fazemos a nossa humanização, percebemos que, como agentes mediúnicos, temos o dever de ir descobrindo o grande significado de não aumentar a dor social. Conflito. Hã? Conflito. A dor social já é o reflexo do conflito que você poderia ter evitado. E às vezes nós nem percebemos que é conflito. Porque para a gente perceber que você fez, vou quebrar a palavra só para a gente enxergá-la melhor, perceber esse radical, é necessário que esteja pelo menos se sensibilizando ao processo de humanização. Senão, o que é conflito interno em nós, nós pensamos que é verdade. Que aquela é a nossa verdade. Mas quando ela é uma verdade só nossa, ela ainda não é verdade. Ela foi confrontada. A gente tem que dar umas paradinhas para todo mundo dar uma pensada. Não, eu falei isso porque é verdade, ele tinha que ouvir. Mas ele tinha prontidão para ouvir. E o que ele ouviu ficar harmônico em mim, harmônico nele, para ser harmônico cosmicamente, e nós, por exemplo, não colaborarmos para alguém que está no limiar de fazer um suicídio, fazer o suicídio. Alguém que está no limiar de entrar do processo de tristeza, passar para um processo de depressão. São limiares. Bilhões de irmãos nossos estão no limiar. Basta um padrão de frequência, no sentido que aquilo seja o ponto frágil nele, que, portanto, há espaço vazio nele para aquela vibração entrar e fazer foro. Basta um comportamento desse para fazermos que essa pessoa dê o passo que faltava a ela a oportunidade para dar. E o lado contrário também. Às vezes basta muito pouco de nós para fazermos uma boa ação. Porque no processo de humanização, nós vamos percebendo que todos emitem os padrões e eles vão se somando. Então, eu emito um padrão bom, né? Suponhamos, eu não tenho um tostão, mas o meu sonho é que haja creches para mães que queiram trabalhar, coloquem seus filhos. E daí eu passo a pensar aquilo. Um mundo em que haja espaço adequado, com bons educadores, com assistência boa, digna, que não crie meninos que só sabem comer, dormir, usar tênis e comprar isso, aquilo. Não, pessoas com valores, para que as pessoas que procriem possa continuar trabalhando, fazendo seu atendimento econômico para cumprir bem atender bem suas necessidades. Até a gente tem necessidade de dinheiro para pagar nossas contas,
e Deus vai dar os espíritos bons, e todos os dias, algumas vezes ao dia, lembrar daquilo e pensar aquilo. Será que nós temos noção do quanto isso vai contribuir para que outros pensam, e um vai e o outro tem condição, o outro se oferece voluntário para fazer isso, o engenheiro para fazer o projeto, o arquiteto para ir para a prefeitura fazer a aprovação, e começa a somar esforço, porque há uma sensibilização para que o que está já é uma necessidade, portanto, sendo uma necessidade, aquilo está no limiar para criar prontidão para ser atendido, na medida que nós oferecemos os padrões, o pensamento, a convicção de que é uma necessidade, nós vamos prontificando mais e mais, não só nós, como outras pessoas, criando um bolsão de energia que se espraia e ele é capaz de fazer a ação. Isso aí é a intenção, isso aí deve contar como se fosse um feito também, né? Conta como feito. Espiritualmente, né? Espiritualmente sim. Só não dá pra gente viver a gente é um balaio de intenções, mas uma inoperância em si. Aí não. Mas dentro do que eu sou capaz de operar, suponhamos, eu sou uma diarista, eu ganho pouco. O que eu ganho dá para sustentar a minha família. Não dá para eu pagar a creche. Pagar para construir creche. Né? Não dá para sobrar para a construção da creche. Mas eu não tenho o recurso material, mas eu estou fazendo a doação do recurso afetivo, social, psicológico, o psicomotor, e a motricidade é importantíssimo na Terra. O psicomotor eu estou doando. Estou fazendo o meu trabalho dignamente. Então você está em linhas de ações, em ritmos compatíveis. Porque está tendo ação da minha parte. Eu estou trabalhando dignamente, eu estou ocupando meus dias da semana, todos fazendo meu trabalho como diarista, atendendo aquelas casas da melhor maneira, fazendo o que é para fazer e pensando em algo que na minha cabeça está muito acima do que eu sou capaz. Mas acontece que eu sou capaz, eu estou criando sustentabilidade para aquilo. Depois ele diz: temos que diminuir a dor social junto dos nossos imediatos, dos mediatos, para diminuir a dor social de toda a humanidade. Temos que ter uma permanente consciência de equilíbrio, de buscar o equilíbrio, de retornar ao equilíbrio, tendo a certeza de que o equilíbrio é sempre imóvel. Quando ele pega a palavra-chave, ele repete a mesma palavra no mesmo parágrafo muitas vezes. Vocês devem estar percebendo, né? É para aquilo ficar, eu acho que mais bem pensado. E equilíbrio não é estar tudo conforme pensamos e queremos. É estar no movimento. Ele é muito forte, né? Nossa, muito. Vou reler, porque às vezes quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa que a vida da gente tem que estar em ordem. Não. Né? Os filhos têm que estar todos trabalhando, empregados, ganhando bem. Os netos têm que ser maravilhosos. Todo mundo que vem trabalhar conosco tem que ser perfeito. Que o governo esteja atendendo às necessidades do povo da mais perfeita ordem. Social. Aí ele já nos dá uma chacoalhada, né? Equilíbrio não é estar tudo conforme pensamos e queremos. É estar no movimento. Devemos estar com o regulador, com o relógio e com o nosso código plenamente em funcionamento, para que eles nos informem de que maneira vamos fazer concessões à nossa consciência, às nossas necessidades, para fazermos concessões com o nosso próximo, com as consciências que estão ao nosso lado e com as necessidades daqueles que estão ao nosso lado. Será que devemos operar todas as concessões, irmãos? Não. Nós temos na responsabilidade, na liberdade, na nossa plataforma moral,
freios redibitórios que vão nos indicar as concessões que devemos. Mas será que nós estamos nos antenando convenientemente para esses freios redibitórios? Vamos para os freios mais ligados à materialidade. Depois a gente vai para os do espírito. Vamos da parte para o todo, né? Vamos pensar num freio. Vou pôr uma palavra bem feinha, mas é comer. Mais chata. Mas determina sobre a caminhada do espírito. Eu tenho freios. Eu posso ter certeza, estou falando de ter segurança. Eu posso ter segurança de que eu já consigo obedecer. Eu trago os freios, eu trago. Mas eu estou segura de que obedeço esses freios no sentido de alimentação. Ah, não, essa fruteira de bananas está linda, mas eu já vi que banana à noite eu não metabolizo bem, não amanheço bem. Sou capaz até de amanhecer com dor de cabeça, enjoo e etc. Vendo vagalumes, ao invés de ver o espaço livre, vejo vagaluminhos brilhando. Enxaqueca horrorosa. Mas se a fruteira estiver ali, com elas bem lindas, e de preferência um grupo conversando, sentado ali em roda dela, vê, é um freio facílimo, né? Da gente já ter controle, da gente já obedecer. Mas será que é simples assim? Ser melhor que eu tire a fruteira, põe no alto de um freezer bem alto, para eu ver a fruteira de baixo para cima e não ver o que está por cima dela. Porque freio, ele está dizendo que o equilíbrio é móvel. Ele não está dizendo que nós trazemos os freios e que estamos prontos para atendê-los naturalmente. Ir para um jantar com fome. O jantar é de carnívoros. E estamos há anos sem comer carne. E você vai para ele com fome, tendo tido uma infância mergulhada na carne. Inclusive torresmo, pele, feijoadas e etc. Ir para um jantar com fome, com tudo isso exposto lá. Nós trazemos os freios com os quais nós seremos capazes de sair de lá sem comer. Mas naturalmente já conseguimos. Aí nós vamos descobrindo quais são os mecanismos que podemos utilizar para colaborar conosco na execução da obediência aos freios que trazemos. Aí agora vamos para um outro, um pouco mais sutil. Não, outra. Falar. É? A fala. Vou falar de fala, verbalização, tá? Porque nós falamos através de todas as vias. Mas vamos dizer da verbalização. Sou capaz de ter segurança de que eu posso estar num grupo de assuntos horríveis e que eu consiga ter equilíbrio para ser civilizada, para ou podar o assunto educadamente, com diplomacia, dentro do que o nosso maior mestre, que é Cristo, nos propõe, que é sermos hermeneutas. Vais dizer, diga da maneira certa, no tom certo, para a pessoa certa, na hora certa. Do contrário, cale, irmão. Ele é claro assim. Tem uma passagem em Paulo. Ah, é? Você quer mesmo dizer? Diga. Mas diga de forma digna. Diga como dizem os profetas. É como ele diz. Mas será que temos essa segurança de que já somos evoluídos o suficiente para fazer isso? É muito raro. Aí a seguir a intuição
estar antenado nela. E além da intuição, observar o meio. E saber construir um até logo. Ou saber construir uma fala que não seja uma mentira, mas que socialmente responda bem para não fazermos a exposição. Isso é reconhecer que o equilíbrio é móvel. Eu estou em equilíbrio aqui agora, mas se eu me expuser a este grupo, não é que o grupo seja ruim. Todos os grupos são o que é possível a ele ser. Então, nenhum é ruim. É o que é possível. Agora, a mim, aquele grupo pode ser ruim. Porque eu não trago maturidade para aquilo. Ele vai dizer aqui. Temos necessidades? Temos. Necessidades de alimentos, necessidades sexuais, necessidades políticas, necessidades sociais, necessidades afetivas, necessidades morais. Mas necessitamos, como plataforma moral que somos, saber verificar. E após a verificação, saber tomar posição. Será que podemos satisfazer todas as nossas necessidades sem antes verificar aquelas que são necessidades naturais e aquelas que são necessidades artificiais? Necessidades que a cultura criou, mas que já temos condições de estar acima delas, desde que saibamos respeitar esse código identificatório que somos. Assim sendo, irmãos, realizamos a nossa própria humanidade na medida em que vamos nos alcançando. Nesta iluminação que já vivemos, possamos ir fazendo a plenitude do nosso ser numa relevância substancial daquilo que alcançamos, que é efetivamente o nosso ser, o nosso próprio ser sendo. Alcançando melhor o ser que somos, nós vamos percebendo que é muito importante e significativo a realização da nossa própria humanidade. O centro espírita sendo o edifício lógico, axiológico da vida, ali todo o pensamento, as palavras, os sentimentos, as propostas, os currículos, os programas, as manifestações culturais, morais, espirituais, devem materializar a força do equilíbrio lógico, a força dos equilíbrios nos quadros axiológicos, que é ligado a valores, né? Axiologia é escala de valores, dos equilíbrios axiológicos, enfim, dos valores da vida, procurando adequar a realidade em que vivemos a todas as mudanças acontecentes, como, por exemplo, a cibernética. Não podemos nem devemos fechar a nossa consciência, nosso cérebro, nossos ouvidos, nossos olhos, ao aparecimento do novo. Temos que necessariamente tomar o trem das mudanças para alcançar diversas estações que nos permitirão fazer a ressignificação conceitual da vida. O que de melhor posso fazer com este novo que vou alcançando? Irmãos, mesmo que o novo seja aparentemente ruim, a escola mediúnica, onde cada um deve se inscrever, se matricular, permanecer nela e todos os dias, no seu cotidiano, se esforçar por expressá-la, deve trabalhar o crescimento, o progresso, o desenvolvimento da inteligência humana. Deve libertar o homem do medo da morte, libertar o homem das angústias das provações, das angústias dos processos de expiação, fortalecê-lo a viver a dignidade de ser
no encontro crítico do outro lado das coisas, já sabendo que nesse outro lado das coisas, quem sabe esteja a qualquer momento o desencarne de algum dos irmãos ou de algum dos entes queridos deles. Mas, nesse outro lado, todos têm autorreguladores para viver o que tem que viver, tendo a certeza de que continuamos juntos. Estou eu aqui com os senhores, já desencarnado, mas aqui com os senhores. Saibam que os entes dos senhores desencarnados estão aí com os senhores. Todos operando, caminhando, crescendo, evoluindo, fazendo humanização. É a última página. É bem longo, mas nosso tempo... Nájila, 12 de setembro de 2017. Do âmago do teu ser, busca e acharás. Boa noite a todos. Para embasar o nosso momento de hoje, nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 15. Desculpe, no capítulo 25. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai dará a vós boas dádivas a todos vós que lhe pedirem. Mateus 7, versículos 7 a 11. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante à outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, por conseguinte, a lei do progresso. Porque o progresso é fruto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, às inovações, através do aperfeiçoamento de tudo, mas sobretudo da ciência. Pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, a sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante e, num grande número deles, quem sabe até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender? Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado
que o dos primeiros tempos do mundo, pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e da civilização material à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu cérebro atrofiaria e o espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque Cristo fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho de tuas obras, terás o mérito da tua realização e serás recompensado por ti mesmo segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação deste princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante. Afasta-te por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E, como anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, com fervor, com trabalho e confiança, com dignidade e espírito de bem. Apresentai-vos com humildade, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as próprias quedas que sofrerdes constituirão o trabalho para arrebatar o vosso orgulho. O irmão Antônio Grimm, muito especialmente, trabalhou na última aula acerca do construir, através da nossa construção, através de perguntas promocionais, onde nós vamos garimpando no âmago do nosso ser o que precisamos abstrair para iluminar naquele momento a nossa caminhada. E sempre nos convida a começar da parte para o todo. E ao ir alcançando o todo, sim, poder retornar à parte. E ele vem trabalhando conosco muito dentro da teoria dos campos. E sempre nos pedindo que olhemos os interstícios entre os campos. Porque quando nós atemos olhando apenas para os campos, os padrões energéticos, numa composição, sem verificar que eles
por mais que se somem, por mais que nós vivamos nos somando a outros, produzindo nossos padrões energéticos, nossas vibrações, e sempre nos encontrando outros e nos somando, mas que nós verifiquemos os interstícios que há, às vezes muito tênues, mas muito significativos, entre cada campo que se soma, para poder enxergarmos as diferenças. E nas diferenças conseguirmos nos identificar. E identificar o outro. Porque aí nós conseguiremos enxergar, ao nos identificar, nós conseguiremos enxergar as nossas missões. Para conosco mesmos, para com o outro. E enxergaremos as dificuldades do outro. E sempre conseguiremos, se observarmos o que ele coloca de interstícios, que são os espaços que há entre nós e o outro, apesar da semelhança, da igualdade, dos encontros, das comparações, enxergarmos nos perguntando, antropologicamente, essa pessoa teve as mesmas oportunidades que eu? Será que ela teve as mesmas oportunidades? Ela conseguiu construir o que efetivamente eu já construí? Aí quando vamos fazendo essas perguntas, nós conseguimos buscar dentro de nós o que já construímos para ir ali lidando, minuto a minuto, na busca por fazer o exercício da nossa missão. E sobretudo ele sempre nos convida a nos ver como missionários. Num campo de trabalho onde nós escolhemos estar ali, nos encaminhamos para ali, porque somos capazes de missionariamente fazer algo que há de se reverter em bem para todos. E irmos nos perguntando, o que estou fazendo? Há uma grande probabilidade de se reverter em bem para todos? Encontraremos pessoas em todos os tempos, em todos os espaços, que enxergam muito. Mas já deveremos estar cuidadosos porque elas não enxergarão muito em todos os sentidos. E nem em todas as direções. Porque também se nós, ao encontrarmos pessoas que enxergam muito num viés, nós atribuirmos a eles o dever de enxergar muito em todos os vieses, correremos o risco de sermos cruéis com eles. E não buscarmos do âmago do nosso ser o que temos de melhor a apresentar para eles. E Deus é muito generoso conosco. Ele nos coloca pessoas todos os dias, em todos os espaços, que serão capazes de nos suprir de muitos elementos que necessitamos. Mas cada uma é dependente de nós em algum elemento. E imagina, num momento que nós vivemos uma força materialista muito forte, o materialismo nos faz criar sempre uma ideia de querer nos servir. É quase um querer nos refastelar. É quase esperar que a cada esquina tenha um bom sofá nos esperando.
anatomicamente constituído para sentarmos e nos acomodar. E todos os que nós encontrarmos, se por um lado vai nos trazer pelo menos um braço de sofá, por outro lado ele nos trará uma situação que é para termos que ir ao âmago do nosso ser, buscar e encontrar qual é a nossa missão com aquela pessoa. Podemos quase apostar que nenhuma pessoa que escolhermos para viver não vai nos granjear com esse benefício, o benefício do trabalho intenso, profundo e às vezes árduo. Felizes seremos se tivermos a coragem de buscar do âmago do nosso ser, não é nem no, porque no nós poderemos ficar na tangência, tangenciar o âmago e de forma rasa chegar lá e dizer: ah, eu não tenho o que oferecer, ah, já fiz tudo, eu não tenho mais o que fazer, porque ficou no tangenciamento, não foi lá no interno do ser. Porque se formos no interno do âmago do nosso ser, quando nós pensarmos que nós não, naquele momento, nós não temos ideia do que fazer, nós nos recolheremos em prece, faremos um diálogo intenso com o nosso Criador e encontraremos que o nosso maior dever ali é o dever da prece, mas ela virá do âmago do nosso ser. Ela será convicta, ela será um diálogo honesto, sincero e baseado na força do trabalho. Não é uma conversinha com Deus, é um diálogo intenso. E inclusive nesses processos nós conseguiremos enxergar o que pensávamos que não enxergávamos, enxergar o invisível. E descobriremos que aquilo era invisível porque nós ainda não tínhamos ido efetivamente ao âmago do nosso ser. Todos nós já alcançamos, nos segmentos mais, noutros um pouco menos, mas todos nós já alcançamos a condição de ver o que para alguém é invisível, pelo menos num segmento da vida. Isso nós podemos ter certeza. O nosso grande cuidado é enxergar que trazemos essa potencialidade. Ao longo da humanidade, em todos os grupos sociais, em todos os espaços, mesmo em grupos muito simples, sempre convivemos com pessoas que enxergavam o que muitos não enxergavam ali. E não somos nós diferentes. Às vezes nós não acreditamos no que enxergamos. E tentamos racionalizar, não dentro das razões do espírito. Nós tentamos racionalizar dentro das razões materialistas. E aí a gente não enxerga mesmo. E efetivamente enxergar o invisível, o que é invisível para mim, esse rapaz enxergar,
ele tem que se olhar à luz do Espírito e à luz dos valores universais que ele traz como patrimônio dele. Os valores são para todos, mas a construção do patrimônio de valores é pessoal, intransferível. E às vezes nós temos dificuldade de ver isso também. E com isso nós somos capazes de estarmos fazendo uma má ação e achar que ela é boa. Como corremos o grave risco de estar fazendo uma boa ação e achar que ela é ruim. E olhe lá se não acharmos que estamos sendo bobos. Porque o materialismo nos leva a isso. A quando estamos sendo o bem, achar que estamos sendo bobos. Mas para buscar e achar efetivamente qual é a nossa posição ali e qual é a valoração daquela nossa ação, nós vamos ter que ir aqui, no âmago do nosso ser. Conseguirmos colocar em revista nosso patrimônio de sabedoria. E nos dispor a um diálogo intenso, profundo conosco, para conseguir um diálogo intenso, profundo com o nosso Criador. Quem sabe através de seus mensageiros, os espíritos orientadores, para aqueles que porventura aí sejam católicos, são os santos da devoção das pessoas. Para os que trazem referenciais evangélicos, os evangélicos centralizam em Cristo esse conjunto de orientadores. E aqueles que não adotaram referenciais no sentido de religião, também não há problema. Se ele estiver adotando a construção de seus referenciais à luz dos valores universais, e ele for cuidadosamente trabalhador dentro desse conjunto de valores, se orientará muito bem. Viajará para o âmago do seu ser, será um construtor do bem, e partirá daqui deixando em quem ficar a saudade pela falta de alguém que expressou bem. E é o que devemos buscar. O que devemos achar em nós é o nosso potencial para o bem. E achar nos outros o potencial que o outro tem para o bem. E às vezes nós encontraremos assim um fiozinho quase imperceptível, e vamos ter que nos agarrar nesse fiozinho e ir tecendo com os valores que trazemos a malha da melhoria dessa criatura, com esse fiozinho que ela apresenta. É ir trabalhando o fiozinho, não esperar muito. Porque esperar muito de alguns irmãos nossos será perder a grande oportunidade da nossa vida. A grande. Porque trabalhar com os que estão fáceis não é a grande oportunidade. É só uma oportunidade. Imagina, eu vou conviver com essa moça e ela já apresenta todo um perfil
já é uma pessoa zelosa, já é trabalhadora, já é pontual, já busca por ser eficiente. Vai ter mérito nem eu me dar bem com ela. Ela já está pronta, ela traz tudo de bom para mim. Eu me torno beneficiária. Aí eu chego pro outro e digo, ai, mas como é bom trabalhar com ela. Que maravilha. Ah, mas trabalhar com Evair é um horror. Meu Deus, que aquele homem, todos os dias eu tenho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas ele é que é exatamente está me levando a ir ao âmago do meu ser, buscar e achar os recursos que os senhores todos me ajudaram a construir e que agora, por um mínimo de dignidade, eu devo levar a esse meu irmão e trazê-lo a mim para ser uma cidadã pelo menos um pouquinho cosmicamente saudável. Mostrar a mim mesma que sou capaz de apresentar ao cosmo algo que tantos se somaram para me granjear. Se somos, por um lado, um povo que vive, eu diria, a graça de um momento da humanidade com muito recurso a nosso favor, somos, quem sabe, o momento da humanidade que a gente mais tem que ter cuidado. Um momento que já se desenvolveu muita tecnologia para nos colocar fora de nós. Desde colchões anatômicos, sofás anatômicos, geladeiras que a gente abarrota de coisas deliciosas, que mantém a temperatura que a gente quer, congelado num, só gelado no outro, menos gelado no outro departamento. Fornos eficientes, televisores, rádios, celulares, redes sociais, e mensagem, figurinha e figurinha, e bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Facílimo nos ocupar por inteiro e nós não encontrarmos nem o que viemos fazer. O que eu vim fazer? Será que devo me gastar? Será que devo gastar tanto do meu precioso tempo para deletar tanta mensagem, tanta figurinha, e tanto bom dia, e tanto boa tarde, e tanto boa noite? Eu não tenho que restringir metade dos grupos. Os grupos, ao se formarem, fazer uma reflexão mesmo. O que é que eu estou indo mandar para fulano? Ir lá, no âmago do meu ser, buscar e achar o que eu devo mandar de mensagem. Isso constrói a pessoa a bom dia, mas meu Deus, 500 bom dia? 500 boa tarde, 500 boa noite? 500 notícias que podem vir ao longo do tempo. Fulano engravidou, deixa a gravidez chegar, uma hora vai chegar a notícia. Fulano nasceu, deixa a notícia chegar, não precisa correr. 500 pessoas para dar a mesma notícia. 500 tempos para deletar a mesma notícia. E não, isso vai tirando de nós o tempo para fazer o grande exercício de enxergar o que está no ar, sutilmente. Para aí sim
sermos pessoas capazes de estruturar processos de ajuda. Trazemos processos intuitivos maravilhosos. Que vamos ter que do âmago do nosso ser buscar o que aquilo quer dizer e achar o que devemos fazer. Alguns sonham como médiuns, locutores da humanidade, que somos, todos somos locutores da humanidade. Trazemos em nós a grande capacidade de precipitar o necessário para um grupo social viver o que tem que viver. E seja pelo intuitivo, seja através dos sonhos, seja alguns através da vidência, outros através da percepção de formas holográficas, nós temos a grande e maravilhosa possibilidade de efetivamente preparar os grupos para viver o que tem que viver. Mas para isso nós temos que ter conseguido buscar o conhecimento acerca do nosso processo mediúnico para achar a nossa real missão ali. Quase sem medo de errar, nós podemos dizer que todos, em algum dos grupos sociais do qual essa criatura faz parte, ela é locutora num determinado viés da vida. A locutora principal ali, não estou dizendo uma locutorazinha qualquer, um locutorzinho qualquer, não, o locutor principal. Por exemplo, vai acontecer um desencarne em família. Sempre há um no grupo ali, que é o que ou por intuição ou por sonho sabe antes. E ele vai ter que descobrir, através da observação, das suas vivências, o seu processo mediúnico, para viver esse fato mediúnico, através de viver intensamente o ato mediúnico de ou sonhar, ou fazer processo intuitivo, ou ver forma holográfica mesmo, para ele buscar no âmago do ser e encontrar qual é o melhor procedimento dele. Quem sabe ao longo do tempo ele vai até concluindo que o melhor procedimento é orar e calar. Que ele prepara o grupo para viver o que tem que viver, mas sem falar. Porque falar é criar uma situação antecipada, desconfortável, e que não é a missão dele. A missão é preparar. Deus, não sei quem é, não sei o que vai acontecer, mas seja quem for, que todos consigam lidar com sobriedade. Todos consigam lidar bem. É o enxergar do que o que é invisível para muitos é visível para aquela pessoa, e a grande missão dela é preparar o grupo. Isso vai a todos os eventos. Imagina que nós, nessa falta do buscar e achar, e na falta de enxergar o que o irmão Antônio Grimm está trabalhando com os interstícios entre os campos vibratórios de todos nós, ela não se posicionar bem nessas composições, o que ele está dizendo é que, por mais que os campos se somem, eles não se fundem, eles se somam.
Por mais que eles façam sintonia, eles não se fundem, eles são sintônicos. Por mais que eles façam sincronia, eles fazem sincronia, são sincrônicos, mas não se fundem. Haverá sempre um interstício que mantém a individualidade de cada um. E essa manutenção da individualidade de cada um permite que cada um faça as suas funções, que nós haveremos sempre de ter alegria em fazer as nossas. E às vezes não são funções nada simpáticas. E nem fisicamente confortáveis. Às vezes são missões árduas, mas elas são confortáveis internamente. É podermos olhar no final do dia e dizer: o que eu pude fazer eu fiz. Esse será o conforto. É ao longo do nosso capital de vida poder olhar para trás e dizer: eu tenho me esforçado, Deus, para fazer o meu melhor. Me ajude. Porque no Busca e Acharás a gente vai encontrando nossas grandes dificuldades. Nossa impaciência, às vezes. Nossos icebergs, às vezes, de arrogância. Pelo menos pontinha de iceberg, de intolerância. A gente vai enxergando. Mas também quando nós estamos conseguindo viajar ao âmago do nosso ser e buscando nos exercer, retirando o busca e o acharás do âmago do nosso ser, nós reconhecemos como elementos que têm que ser trabalhados, mas não baixamos nossa autoestima. Reconhecemos que somos filhos de Deus, trazemos o Pai em nós, que conseguimos acertar em alguns pontos, que conseguimos errar em alguns que estava tudo tão expresso, mas a gente não enxergou. Mas como a gente esteve se esforçando, a gente diz: esforcei, eu não enxerguei porque realmente sei lá o que eu sei lá o que eu não enxerguei, mas eu não enxerguei. E eu vou fazer o que se eu não enxerguei, se eu esforcei? Eu só posso compreender que não enxerguei. Quando vamos conseguindo fazer esse esforço, conseguimos ser solidários com nossos irmãos. Porque vamos ver que o outro não enxergou, mas eu também não enxerguei muitas vezes. Eu vou compreender. O outro escorregou, caiu, mas eu também me vi caindo muitas vezes. E além de ter tido que levantar, eu ainda tive que pedir ajuda. Assim como ele está precisando de ajuda, eu também estive precisando. Viver faltas, vamos viver e vamos compreender. Não, mas será que se eu tivesse isso à minha disposição, eu também saberia valorizar? Estou aqui vivendo essa falta. Eu vou sair dela. Vou conseguir produzir. Vou conseguir construir a maneira de suprir essa falta. E vou sair fortalecida. Quando vamos fazendo essa caminhada, nós começamos a não catalogar sentimentos de perda. Viver sob a égide de um sistema que ainda é materialista requer de nós que consigamos enxergar esse iluminar o caminho caminhando com lanterninhas que às vezes são um pontinho de luz mínimo que conseguimos construir, e nós enxergaremos que algumas situações que nós chamamos de perdas,
não foram perdas porque elas não tinham sido aquisição. E é facílimo a gente pensar que era aquisição, pois aquilo estava na nossa mão. Aquilo estava na minha mão, mas era herança. Nós vivemos heranças sociais, nós vivemos heranças morais, nós vivemos heranças materiais. E a gente diz, eu perdi. Não, você não perdeu, você nunca tinha ganhado. Você teve na sua mão. Aquilo escorregou, porque não te pertencia. Porque pertencer é ligado a uma construção de caráter. E caráter na visão espírita não é intimamente ligado ao bem e ao mal. É ligado a caracteres. Eu posso não ter construído e amealhado em mim todos os caracteres suficientes para compor uma malha, um tecido social em mim que me permita gerenciar determinadas coisas. E eu não conseguindo gerenciar, aquilo vai escorregar. Nós vemos isso acontecer pela humanidade afora. E às vezes dentro do nosso próprio seio familiar. E vamos ter que reconhecer que a pessoa passou por uma experiência de receber aquilo, que vai ficar registrado nela, até para servir de um pontinho de luz, para a partir dele ela ir trabalhando em prol de vir a conseguir amealhar nela os caracteres necessários para esse gerenciamento. Mas será sempre através do busca e acharás. E construindo ponto a ponto. Numa caminhada que, graças a Deus, é eterna. Imagina o quanto sofriam mesmo os espíritas de até meio século atrás. Os mais de um século, muito mais sofrimento ainda. Porque, por mais que já tivéssemos a orientação dos espíritos no sentido da eternidade, mas nós ainda não conseguíamos enxergar a eternidade, tanto que a gente vê isso algumas vezes na obra do Kardec. Não via a eternidade como um contínuo. Nós víamos a eternidade assim, reencarna, e daí quando desencarnava, era como se houvesse aqui uma ruptura. E que daí começasse de novo, e que houvesse uma ruptura aqui. E que essa criatura ia chegar num momento aqui que ela ia reencarnar novamente, que havia uma ruptura entre o período que ela esteve desencarnada no polissistema espiritual, que ela reencarnava, vivia um tempo, e que daí havia uma ruptura, era um desencarne. Quem sabe somos efetivamente os que em primeira mão têm condições de enxergar efetivamente um contínuo. Estou aqui agora, um espírito, um perispírito, um corpo físico. Pode ser que amanhã estejam alguns aí cuidando de empurrar o corpo lá para um laboratório de escola, porque o espírito desligou-se do corpo, num contínuo. Um contínuo, sem
ruptura. Sem umbral de espírita, sem inferno de outras religiões, sem nada. À luz da própria consciência. Vivendo seus cargos e encargos à luz da sua própria avaliação. Sem nenhum tribunal julgando. Não, nenhum. Imagina que Deus se ocuparia de constituir tribunal para julgar. Daí nós vamos nos colocando cada vez mais, não só na possibilidade, como no dever de buscar nos interstícios de nossas funções todas, porque elas também são intersticiais. Estamos ali trabalhando, emendando uma função com a outra. Mas entre um fazer e outro, há sempre possibilidades de nos olhar. Graças a Deus. Todos, graças a Deus, trazemos a possibilidade de trabalhar mecanicamente e espiritualmente. Fazer esses dois tempos num só. Seja lá o que estivermos fazendo, nos avaliando. E de vez em quando nos perguntando: estou sendo feliz? O mínimo necessário? Há um mínimo necessário. Dentro das possibilidades que trago. Estou hoje cuidando de alguém extremamente enfermo. Estou olhando para mim mesma no exercício de cuidadora deste enfermo e sendo feliz pelo que eu faço? Não é ser feliz porque o outro está enfermo. Essa avaliação aí o outro deve fazer. Mas eu devo ser alguém que permita ao outro fazer. O que é que ele está aprendendo? O que é que ele está transformando? Na medida que ele me vê ali fazendo e me transformando para melhor, ele será capaz também de, no possível dele, fazer o mesmo passo. Não é o mesmo em igualdade, no sentido de duas singularidades, mas é o mesmo em sentido e em profundidade. E quem sabe o mesmo em ocupação de espaço. E o espírita é sobretudo alguém que trabalha tempo, espaço e a força da inteligência. São 3 grandes parâmetros para o espírito, no entendimento espírita. E nós temos condições de, a cada tempo, seja lá que espaço nós estivermos ocupando, e em que espaço nós estivermos, nós somos capazes de viajar efetivamente ao âmago do nosso ser, buscar o que é pertinente buscar naquele momento de nossas vidas, para achar o que devemos fazer para ser. O Espiritismo é sobretudo um movimento fruto de uma doutrina que tem como uma de suas bases levar o homem a ser. Ajudar o homem no seu vir a ser. Vir a ser o quê? O instante atual. Porque poderiam dizer, ser nós já somos. Sim, nós somos.
Mas só seremos efetivamente se conseguirmos fazer educação continuada para nos autoatualizar. Porque o que eu era 1 minuto atrás não me sustenta mais. A mãe que eu era até um tempo atrás, meus filhos já teriam cansado de mim se eu ficasse como naquele momento, agarradinha ali. O senhor Evaí já teria saído de casa. Não, meu Deus, não aguento mais. Pelo amor de Deus, Aninha. Eu não tenho condição de sair de casa não, mas carregue essa mulher então para sua casa. Leva, Aninha, por favor, você é amiga da família. O Fábio, que é um grande amigo, já teria dito, ô Aninha, dá um jeito. Quando a Nájila for com a gente, fale o tempo todo para ela ficar quieta. Até para nos relacionarmos, isso tudo foi para mostrar isso, socialmente, esta chave há de estar nos acompanhando. Achar o que todos são agora, o que o mundo é agora, para num processo de autoatualização eu conseguir acompanhar. Para fazer simplesmente a minha missão. Nada mais. E com muita fé em Deus, nada menos. Porque na verdade o que nos gratifica é pelo menos ter um pouco de consciência de que estamos fazendo a nossa missão no melhor que podemos, com muita fé em Deus. E nós haveremos de estar unidos, de corações e mentes, construindo uma responsabilidade social que nos permita todos os dias sermos pessoas que buscam cuidar de si, cuidar do próximo, cuidar do planeta que nos acolhe, para que quando formos caminhando, o tempo avançando, nós podermos olhar para trás e verificar que estivemos nos esforçando. Acertar, ao olhar para trás, nós perceberemos que não acertamos, até por uma coisa muito boa. A tal da educação continuada e da autoatualização permanente vai nos permitir, com o passar do tempo, olhar para trás e dizer, poxa, se fosse hoje, essa decisão eu teria tomado de tal forma. Esse ato eu teria feito de tal maneira. Esse pilar, eu não teria colocado ele aí. Mas eu não teria colocado ele aí na visão de agora, porque já existe um tal de perfil, que é possível você passar de fora a fora, e um perfilzinho dessa grossurinha segura 3, 4 andares. Aí dá para não ter o pilar aí. Hoje não faria, por essa largura hoje dá para você fazer com vergalhõezinhos, trançar uma viga que atravessaria sem esses pilares, mas isso porque com o passar do tempo os homens foram buscando, foram achando novas maneiras de trabalhar, de construir e etc. Mas olhar para trás e ver que nos esforçamos, aí nós nos contentaremos
porque perceberemos que fizemos o nosso melhor possível. E estar dentro do nosso possível é o que nos alegra. Saber que temos os bons espíritos, encarnados e desencarnados, para nos orientar. E não querer que eles sejam completos. Ah, fulano é um bom orientador para construir coluna, ou construir viga que não precise coluna. Você feliz por fulano ser um bom orientador nisso. Quem sabe moralmente eu tenho que trabalhar com fulano me defendendo. E já saber estabelecer estratégias de defesa. Porque esse é meu missionário com ele, ensinar a ele condução por um quadro moral melhor. E vou ter que usá-lo e me servir e ao mesmo tempo servi-lo só na história da viga e da coluna. Porque nos outros perfis ele depende do meu exemplo, o daquela, do outro, para ele ir se modulando melhor. E assim vai caminhando a humanidade, com muita fé em Deus. Acho que a beleza é saber que nessas diferenças todas, nessa diversidade de qualidades morais, nós somos capazes de ser viventes à luz de nossos valores e semear o nosso melhor de acordo com nossos valores. E somos capazes disso porque somos capazes de viajar ao âmago do nosso ser, somos capazes de buscar e de encontrar o que trazemos de melhor para semear. E cada um está semeando e nós recolhendo